Hoje trago para vocês uma revelação impressionante de Chico Xavier, o grande médium e profeta brasileiro, que continua a nos surpreender com suas mensagens. Esta, em especial, se dirige diretamente àqueles que costumam despertar entre 3 e 7 horas da manhã. Um horário que, para muitos, pode parecer comum, mas que esconde um significado espiritual profundo. Chico Xavier sempre nos alertou para a importância dos sinais sutis que o universo nos envia. Segundo ele, acordar entre essas horas não é apenas uma coincidência, mas sim uma espécie de chamado espiritual. Esse intervalo, conhecido como a hora espiritual, é um período em que o véu entre o mundo material e o espiritual se encontra mais fino. As energias do universo estão mais ativas, e é nesse momento que nossas mentes e corações estão mais receptivos às mensagens do além. Muitos de vocês podem ter notado que, ao acordar nesse período, sentem uma certa inquietação, como se algo estivesse tentando se comunicar. Isso não é fruto do acaso. Chico nos ensina que, quando despertamos nesses momentos, somos convidados a prestar atenção ao que nossa alma está tentando nos dizer. Pode ser uma mensagem direta de nossos guias espirituais ou até mesmo uma conexão com entes queridos que já partiram. Mas por que isso acontece? A explicação que Chico nos dá é que, durante essas horas, nosso espírito está mais sensível, mais aberto às frequências do plano espiritual. Quando o corpo físico repousa, a alma se liberta parcialmente das amarras materiais e se conecta mais profundamente com o plano superior. Acordar entre 3 e 7 da manhã pode ser uma oportunidade rara de alinhamento com essas energias, permitindo-nos receber insights e orientações para a nossa jornada. Chico Xavier também enfatiza que esses despertares podem ter a ver com questões não resolvidas em nossa vida. Talvez haja algo que precise ser compreendido, uma decisão importante a ser tomada, ou uma reflexão que estamos adiando. Acordar nessas horas é como se o universo estivesse nos dando um leve empurrão, uma lembrança de que há algo que merece nossa atenção, algo que pode mudar o curso de nossa história. Se você tem experimentado esses despertares frequentes, não ignore. A dica de Chico é que, nesses momentos, aproveitemos para nos conectar em oração, em meditação, ou simplesmente refletirmos sobre nossas vidas e nossos caminhos. Ao silenciarmos a mente e nos abrirmos para o que o universo tem a nos dizer, somos capazes de receber uma sabedoria que vai além do nosso entendimento diário. E não é só isso. Para aqueles que acordam nesse período e se sentem perdidos ou preocupados, Chico Xavier nos conforta com a ideia de que esses momentos são oportunidades para o crescimento espiritual. O medo, a ansiedade ou a confusão que podem surgir ao despertar são, na verdade, sinais de que estamos em processo de transformação. Ao enfrentarmos esses sentimentos de frente, sem medo, somos capazes de evoluir e nos tornar versões melhores de nós mesmos. Chico Xavier também nos traz um olhar ainda mais profundo sobre o significado das emoções que surgem ao despertar entre 3 e 7 da manhã. Ele nos alerta que, além das mensagens espirituais que podem estar sendo transmitidas, esse período é marcado por um fluxo energético específico que pode influenciar diretamente o nosso estado emocional. Muitas vezes, ao acordar nesse horário, somos tomados por uma sensação de inquietude, ou até mesmo uma profunda melancolia. Essas emoções, segundo Chico, não devem ser ignoradas, pois revelam aspectos internos que precisam ser trabalhados. Essas horas da madrugada são conhecidas por serem um período de introspecção, no qual nossa alma tenta trazer à superfície sentimentos que evitamos enfrentar durante o dia. Chico sugere que, ao nos permitirmos explorar essas emoções, encontramos oportunidades de cura e autoconhecimento. Em vez de tentar voltar a dormir rapidamente, devemos usar esses minutos de vigília para refletir sobre as causas dessas sensações, pois, em muitos casos, o despertar nesse horário está ligado a questões emocionais profundas que estão buscando ser resolvidas. Além disso, Chico destaca que esse despertar pode ser um chamado à ação em nossa vida cotidiana. Talvez estejamos sendo lembrados de algo que estamos procrastinando ou de uma mudança que precisamos fazer, mas que por medo ou insegurança adiamos. Esse intervalo da madrugada pode ser visto como um momento de clareza, no qual as respostas que buscamos durante o dia se tornam mais evidentes. É o instante ideal para nos perguntarmos: o que estou evitando? O que o universo está tentando me mostrar?
Para Chico Xavier, a prática da oração durante esses momentos é uma ferramenta poderosa. A oração não só nos conecta com o plano espiritual, como também nos ajuda a acalmar a mente e abrir o coração para receber orientações. Ele sugere que, ao acordar nesses horários, recitar uma oração ou mantra pode ajudar a canalizar as energias que estão ao nosso redor, transformando a inquietação em serenidade. Esse ato de conexão pode trazer insights valiosos, além de promover uma paz interior que nos acompanhará pelo resto do dia. Outro ponto importante que Chico menciona é o papel dos sonhos nesse processo. Muitas vezes, ao acordar entre 3 e 7 horas da manhã, estamos saindo de um sonho que pode conter mensagens importantes. Os sonhos, segundo ele, são uma forma de comunicação entre nossa consciência e o plano espiritual. E ao prestar atenção neles ao acordar, podemos descobrir pistas sobre o nosso caminho de vida. Ele recomenda que, ao despertar, seja feito um esforço para lembrar dos detalhes do sonho e tentar entender o que ele pode estar tentando nos revelar. Além de todas as revelações de Chico Xavier sobre o despertar entre 3 e 7 horas da manhã, há também um aspecto ainda mais sutil e profundo que ele nos convida a explorar: o sentido de responsabilidade espiritual. Acordar nesse período, segundo ele, pode estar diretamente relacionado com o papel que cada um de nós desempenha no equilíbrio energético do mundo. Chico nos alerta que, muitas vezes, somos chamados a atuar como instrumentos de paz, cura e transformação, mesmo sem estarmos plenamente conscientes disso. Ele explica que, durante essas horas, nossa alma pode ser solicitada a participar de tarefas espirituais que vão além das nossas vidas pessoais. Às vezes, ao acordarmos, sentimos uma sensação de urgência ou uma inquietação inexplicável. Isso pode ser um reflexo de missões espirituais que estamos desempenhando enquanto dormimos. Chico falava de uma espécie de trabalho noturno, no qual muitos de nós participamos. Ao dormir, nossa alma não fica inativa. Ao contrário, ela se movimenta em outros planos, ajudando a equilibrar energias, a trazer luz para regiões de escuridão e até mesmo a auxiliar outras almas em sua jornada. Esse conceito pode parecer abstrato para alguns, mas Chico Xavier acreditava que cada ser humano possui um papel essencial na grande teia cósmica. Acordar entre 3 horas e 7 horas da manhã pode ser um sinal de que nossa alma está retornando dessas jornadas espirituais com a mente ainda alerta, sensível ao que aconteceu durante o sono. Ele recomendava, nesses momentos, que fizéssemos uma breve reflexão sobre o que sentimos e, se possível, anotássemos quaisquer pensamentos ou impressões que surgissem. Esses insights podem revelar algo sobre as tarefas espirituais que estamos desempenhando e, quem sabe, até dar pistas sobre nosso propósito de vida mais elevado. Outro ponto importante é que Chico Xavier acreditava que esse despertar recorrente poderia estar relacionado a um período de transição espiritual global. Ele mencionava em várias de suas mensagens que a Terra está passando por um processo de transformação energética, um verdadeiro despertar coletivo. Nesse contexto, muitas pessoas podem ser chamadas a atuar como pontes entre o mundo físico e o espiritual. Acordar nessas horas seria um lembrete do universo de que estamos envolvidos nesse processo maior, de que nossas ações e pensamentos estão diretamente conectados com a elevação espiritual do planeta. Mas o que fazer ao tomar consciência dessa responsabilidade? Segundo Chico, o mais importante é manter-se em sintonia com as forças do bem. Isso significa cultivar atitudes de amor, compaixão e empatia em nosso dia a dia, pois essas são as energias que mais contribuem para a elevação espiritual da Terra. Ao acordar nesse período, ele sugeria que fizéssemos um exercício de gratidão, agradecendo pela oportunidade de sermos instrumentos do bem e que pedíssemos orientação para continuar nesse caminho de luz. Outro aspecto relevante que Chico nos trouxe é a ideia de que o despertar entre 3 e 7 horas pode estar ligado à purificação do corpo e da mente. Ele nos ensinava que o espírito, ao realizar tarefas espirituais durante o sono, também ajuda a limpar impurezas energéticas que acumulamos durante o dia. Acordar nesse horário pode ser um sinal de que nosso corpo está em processo de renovação, liberando energias densas e nos preparando para um novo ciclo. Essa purificação não se limita apenas ao corpo físico. Chico falava da importância de se manter a mente limpa, livre de pensamentos negativos e padrões destrutivos. Ao acordar entre essas horas,
Ele sugeria que fizéssemos uma breve meditação, focando na liberação de pensamentos e emoções que nos prendem ao passado ou que geram sofrimento. Essa prática, segundo ele, não só ajuda na purificação pessoal, mas também contribui para a harmonia coletiva, já que cada ser humano, ao se purificar, está ajudando a purificar o mundo ao seu redor. Outro ensinamento importante de Chico é sobre o papel da intuição nesses momentos de despertar. Ele acreditava que, ao acordarmos entre 3 e 7 horas, nossa intuição está mais aflorada, pois nossa mente consciente ainda está em estado de relaxamento. Esse é o momento ideal para prestar atenção às vozes internas, às ideias que surgem de forma espontânea e que muitas vezes carregam mensagens importantes. Chico recomendava que ficássemos atentos a esses pequenos sussurros da alma, pois eles podem nos guiar em decisões importantes ou nos oferecer uma nova perspectiva sobre questões que estamos enfrentando. Em outro nível, Chico também nos alertava para a possibilidade de que o despertar nesse período pudesse estar relacionado a uma necessidade de reconexão com a natureza. Ele falava sobre a importância de estar em sintonia com os ciclos naturais e como, muitas vezes, a modernidade nos desconecta desses ritmos. Acordar entre 3 horas e 7 horas pode ser um lembrete de que precisamos reencontrar esse equilíbrio, talvez passando mais tempo ao ar livre, contemplando a natureza, ou simplesmente ajustando nossos hábitos para viver de forma mais harmoniosa com o meio ambiente. Esse despertar também pode ser um convite para uma prática espiritual mais intensa. Chico Xavier acreditava que esses momentos de vigília na madrugada são perfeitos para aprofundarmos nossa conexão com o divino. Ele sugeria que, ao acordar, dediquemos alguns minutos à leitura de textos sagrados ou inspiradores, ou mesmo à prática da prece silenciosa. Esse é um momento de grande poder espiritual, no qual estamos mais receptivos às influências benéficas do alto. Além disso, Chico nos lembrava da importância de ouvir o corpo nesses momentos. Acordar entre 3 horas e 7 horas da manhã pode, por vezes, ser um sinal de que algo em nosso organismo não está em equilíbrio. Ele sempre defendia que o espírito e o corpo estão interligados, e que os sinais do corpo não devem ser ignorados. Se o despertar nesse período for acompanhado de desconforto físico ou mental, Chico recomendava buscar maneiras de restabelecer o equilíbrio, seja através da alimentação, de exercícios ou de práticas de relaxamento, como a meditação ou a respiração consciente. Há ainda uma dimensão mais ampla nas mensagens de Chico sobre o despertar nesse horário. Ele falava sobre a conexão entre esse fenômeno e os ciclos cósmicos maiores, os movimentos de energia que afetam não só a Terra, mas todo o universo. Para ele, acordar entre 3 horas e 7 horas poderia ser um reflexo de mudanças energéticas que estão ocorrendo em um nível planetário ou até galáctico. Esses despertares podem estar nos alertando para eventos futuros ou nos preparando para transformações que ainda estão por vir. Chico Xavier sempre deixou claro que não existem coincidências. Cada despertar, cada sensação, cada momento de inquietude ou serenidade tem um propósito. Ao acordar nesse período, estamos sendo chamados a prestar atenção, a observar com mais profundidade o que está acontecendo ao nosso redor e dentro de nós. Trata-se de um convite para viver de forma mais consciente, mais conectada com o espiritual e mais alinhada com as energias do universo. Chico Xavier, em sua vasta sabedoria espiritual, nos oferece ainda mais profundidade ao abordar o despertar entre 3 e 7 horas da manhã. Além de nos revelar o significado espiritual desse fenômeno, ele também explora as implicações energéticas e kármicas associadas a esse horário. Segundo Chico, esses despertares frequentes podem ser uma maneira de nossa alma buscar uma renovação de seu campo energético, especialmente para aqueles que, ao longo do dia, são expostos a ambientes ou pessoas com cargas negativas. Em suas mensagens, Chico Xavier destacava que as horas entre 3 e 7 horas são marcadas por um fluxo de energias sutis no universo. É um período no qual o plano espiritual está mais ativo e acessível. Para muitas pessoas, o acúmulo de energia densa durante o dia, proveniente de preocupações, conflitos ou influências externas, começa a se dissipar durante o sono. Mas, em alguns casos, essas energias permanecem presas ao campo áurico da pessoa, impedindo que ela tenha um descanso completo. Acordar nesse período, então,
seria uma forma de o espírito buscar se libertar dessas energias e restabelecer um estado de equilíbrio. Chico também abordava um conceito importante: a ideia de que, ao despertarmos nesses momentos, estamos sendo convidados a realizar um trabalho de cura não apenas para nós mesmos, mas para as pessoas e ambientes ao nosso redor. Ele sugeria que, ao acordar entre essas horas, deveríamos dedicar alguns minutos para enviar pensamentos de cura e amor ao mundo. Esse simples ato de intenção pode ajudar a transmutar energias negativas e promover uma maior harmonia em nosso ambiente. Para Chico, o poder do pensamento positivo e da oração é imenso, e esses despertares oferecem uma oportunidade perfeita para canalizar essas energias curativas. Além disso, Chico falava sobre a importância do karma em relação a esses despertares. Ele acreditava que, ao acordarmos entre 3 e 7 horas, podemos estar lidando com questões kármicas de vidas passadas. O despertar repentino durante essas horas pode ser um reflexo de memórias kármicas que estão vindo à tona, pedindo nossa atenção. Essas questões, que muitas vezes não são completamente compreendidas em nosso estado consciente, podem se manifestar como sensações de ansiedade, medo ou tristeza durante o despertar. No entanto, Chico nos incentivava a não ver isso como algo negativo, mas como uma oportunidade de cura profunda. A maneira como lidamos com essas questões kármicas ao acordar pode influenciar nosso processo de evolução espiritual. Chico sugeria que, nesses momentos, deveríamos cultivar o perdão, tanto para os outros quanto para nós mesmos. Muitas vezes, o despertar nesse horário é um lembrete de que ainda há situações, sentimentos ou memórias que precisam ser resolvidos, e a prática do perdão pode ser um caminho poderoso para aliviar esses fardos e avançar em nossa jornada espiritual. Ele acreditava que a madrugada é um momento ideal para refletir sobre o perdão, pois nesse estado de maior sensibilidade espiritual, somos mais capazes de acessar a compaixão e a compreensão. Outro aspecto que Chico Xavier explorava é o poder transformador do silêncio. Ele falava que o silêncio da madrugada não é apenas um vazio, mas um espaço fértil onde o espírito pode florescer. Quando acordamos entre 3 horas e 7 horas, temos a oportunidade de mergulhar nesse silêncio profundo e encontrar respostas para questões que talvez durante o dia sejam abafadas pelo barulho da vida cotidiana. Para Chico, o silêncio não é ausência, mas presença. Presença de algo maior, de uma força divina que sutilmente se comunica com aqueles que estão dispostos a ouvir. Ele também mencionava que, ao acordar durante esse período, deveríamos estar atentos aos sinais e sincronicidades que podem surgir logo após o despertar. Esses sinais podem se manifestar de diversas formas: um pensamento repetitivo, uma sensação forte, ou até mesmo uma lembrança de um sonho que parece carregar uma mensagem importante. Chico sempre nos aconselhava a prestar atenção a esses pequenos detalhes, pois muitas vezes é através deles que o plano espiritual tenta nos guiar. Chico também sugeria que a prática da gratidão pode amplificar os efeitos positivos desse despertar. Ele ensinava que, ao acordar entre 3 horas e 7 horas, mesmo que o motivo não seja claro, deveríamos expressar gratidão pela oportunidade de estarmos despertos naquele momento, pois é uma janela de oportunidade para o crescimento pessoal. A gratidão, segundo Chico, eleva nossa vibração e nos coloca em sintonia com as energias mais elevadas do universo. Ao agradecer por esse despertar, abrimos portas para que novas revelações e oportunidades espirituais surjam em nosso caminho. Outro ponto importante que Chico abordava era o impacto do ambiente ao nosso redor durante esses despertares. Ele acreditava que o espaço em que dormimos pode influenciar diretamente nossa energia. Se o ambiente estiver carregado de energias negativas ou desarmoniosas, é mais provável que esses despertares aconteçam como uma forma de alerta. Chico recomendava que mantivéssemos nosso espaço de descanso o mais harmonioso possível, com uma atmosfera de paz, limpeza e elevação espiritual. Isso poderia ser feito através de orações, música suave, ou até mesmo a presença de objetos que trazem boas energias, como cristais ou imagens que inspiram paz. Para aqueles que têm um despertar recorrente entre 3 e 7 horas, Chico também sugeria uma prática interessante: a de anotar os pensamentos ou sentimentos que surgem logo após o despertar. Segundo ele,
Essas anotações podem, ao longo do tempo, revelar padrões ou mensagens ocultas que, à primeira vista, podem parecer desconexas. Com o passar dos dias, essas informações podem se organizar de forma a oferecer uma compreensão mais profunda do porquê desses despertares e qual a mensagem que o plano espiritual está tentando transmitir. Chico Xavier também abordava a questão dos ciclos lunares e sua relação com esses despertares. Ele acreditava que, em determinadas fases da Lua, especialmente na Lua cheia e na Lua nova, as energias cósmicas se intensificam, influenciando diretamente nossos estados emocionais e espirituais. Durante esses ciclos, é comum que as pessoas experimentem um aumento nos despertares durante a madrugada, especialmente entre 3 horas e 7 horas. Isso ocorre porque a Lua, em suas fases mais poderosas, atua como um catalisador para o despertar espiritual, intensificando nossas sensibilidades e nos conectando mais profundamente com as energias cósmicas.